Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Fácia Anytime. A gente já está na terceira temporada e é com muita alegria que eu trago aqui hoje para vocês uma pessoa que é fera nesse assunto, terapia manual e fáscia, Ana Lúcia Mota. Oi, Ana, bem-vinda. Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre o que a gente gosta, né, de movimento, esporte. Sei que você é do esporte também, então acho Exatamente. que é muito legal. Aliás, eu conheci a Ana no curso da GG em Floripa. E nós duas, antes do curso começar, a gente saía pela orla correndo. E ela está hoje aqui para falar exatamente sobre corrida, uma coisa que ela pratica e uma coisa que ela cuida dos corredores. A Ana é fisioterapeuta, ela é terapeuta manual, ela faz RPG, ou fazia bastante RPG no passado, e fez também o método Rolf. Pensa numa mulher que a agenda está lotada e para conseguir que ela esteja aqui hoje, estivesse aqui hoje comigo, foi, ó, gente, suei a camisa. Ana, vamos começar falando um pouco então, como é que você vê essa história de fáscia e corrida? Então, para começar falando de face e corrida, a gente tem que falar que o teu corpo trabalha como um todo. Então, eu já venho com a formação do RPG da globalidade, que olha esse corpo inteiro ao mesmo tempo, né? E que eu pensava nas cadeias musculares, na lesão articular. Então, eu venho do músculo esquelético, a minha base muito de tratar hérnia de disco, tratar bursite, tendinite, e a minha vida profissional me levou para trabalhar com fisioterapia esportiva. Então, eu trabalhei no Atlético Paranaense, no futebol profissional, de 2016 a 2018. Eu tive um projeto que se chamava Corra com Postura, eu estou retomando ele agora. Então, ele funcionou por 5 anos, onde a gente fazia a análise da biomecânica, tanto da corrida quanto da caminhada, já enxergando o sistema facial, enxergando essa transmissão de força. Aí também fui me especializar na reabilitação funcional, de enxergar mais os pilares da mobilidade, da estabilidade, do controle de movimento. Então, eu já venho com essa ideia no esporte de 5 anos atrás. Mas foi em 2016 que eu tive o meu primeiro contato com a fáscia com a GG. Uhum. Então, eu tive a experiência de trabalhar com o Alex, que era jogador do Coxa. Hoje ele estava no São Paulo na categoria de base. Hoje ele assumiu para o futebol do Avaí. Então, ele era um cara atleta profissional que prolongou o tempo de vida útil através do Rolf. E ele era um que falava: vai fazer o Rolf é diferente. Eu era um cara antes do Rolf e hoje eu sou outro. E aí eu comecei a ficar curiosa e comecei a estudar face. Então, o esporte sempre esteve envolvido comigo. Então, eu corro há 16 anos. E comecei a correr no parque, comecei a olhar as pessoas correndo e imaginar essa cadeia, mas na cadeia de músculo e de lesão. Uhum. E aí comecei a trabalhar com o Rolf, eu estou com 2 anos de experiência com o método, e agora voltei a trabalhar muito com atletas de triatlo e de corrida. Então, para se falar em face e corrida, a primeira coisa que eu posso falar é olhar para a biotensegridade. É olhar esse papel que é o principal papel da face na pessoa normal, quem dirá no esporte, que é essa transmissão de força para gerar o movimento. E essa capacidade de elasticidade que o corpo tem. Então, eu acabei até separando algumas coisas mais da parte da fisioterapia esportiva e do trabalho da face no esporte. Eu acompanho a Anne-Marie Frank, que ela é uma fisioterapeuta, ela é tradutora, acho que ela está morando na Alemanha, eu não sei muito sobre ela, mas eu sou fã dela e estava esperando, guardando um curso dela. E também da Mônica Shapiro, que a Mônica também é terapeuta manual e também voltado para o esporte. Estudei algumas coisas com ela, então eu gosto de referenciar as duas. Então, eu separei Tá. alguma coisa da Anne Marie falando sobre alguns artigos que a gente veio falando cada vez mais agora de potencializou a fáscia. Só que tem Sim. muita coisa que já era falada lá atrás. A, Só que não, a a Anne, eu acho que biomecânica ela está em Porto Alegre e ela vai às vezes para a Alemanha, né? é. Eu conheci a Anne num congresso. E a Ana Lúcia, ela é de Curitiba,
mas por vários anos ela vinha para São Paulo a cada 15 dias, né, Ana, atender aqui em São Paulo, né? É. Aham. Ana, é super legal você tocar nesse assunto da biotensegridade, né? Que é uma realidade nossa hoje, principalmente para quem está estudando movimento e fáscia. E aí você tocou no assunto transmissão de força. Como é que você enxerga assim, a história da transmissão de força para os corredores? Então, eu até separei aqui o que que a gente vê. O músculo, o sistema facial e o sistema muscular está completamente interligado. A fibra do músculo, ela não tem tanta elasticidade. A elasticidade está mais no tendão, que é, eu acho que o principal objetivo na corrida, se a gente souber treinar a fáscia, ter essa economia de energia, essa Uhum, transmissão. Então, o que que a gente sabe? Que o músculo é a nossa usina de potência e exatamente. força e propulsão. Só que é o sistema facial que consegue fazer essa transmissão de força e essa elasticidade. Então, eu acho que é bem pensando nessa volta do tendão dele poder voltar e economizar essa energia. Acaba gerando uma economia da corrida. Então, que nem a Anne, ela coloca o que, que poderia melhorar a performance do atleta e por quê? Porque quando a gente tem a energia armazenada, a capacidade dela devolver em forma elástica acontece, né? Se a gente treinar isso e preparar, porque a gente está falando do sistema do tendão de Aquiles e a fáscia do pé. E os dois, ela tem alguns dados aqui que, mesmo hoje em dia, a gente não tem método para discernir precisamente o quanto de elasticidade vem do tendão e quanto vem do músculo. Foi o Burns, em 2015, que relatou isso. E a literatura já dá algumas informações hoje sobre a contribuição geral da elasticidade para a economia de energia. Então, assim, hoje eu posso te dizer que eu sei do trabalho do treinamento facial no meu corpo, na minha prática do esporte, que eu corro eu já fiz 8 meias maratonas, já fiz uma maratona, fiz um desafio do Pateta na Disney. Então, tudo que eu vim aprendendo sobre face, sobre reabilitação funcional, tudo isso eu vim aplicando no meu corpo. Tudo que eu oferecia na minha equipe, no projeto, eu fui buscar em mim. Uhum. Então, eu vi que comecei a economizar energia, você começa a correr mais leve. Então, assim, o potencial, se você tem esse potencial elástico, se você conseguir aproveitar ele, a economia de oxigênio é muito maior. E aí você consegue correr muito mais longe. Só para ilustrar aqui, pessoal, lá no meu YouTube tem um vídeo que eu faço alguns exercícios para corrida. Quando a Ana toca nesse assunto da gente, com a corrida, a gente pode armazenar energia no nosso sistema facial, e aí essa energia ela é utilizada durante a corrida, tá? E isso faz, então, com que você tenha uma corrida mais eficaz, né? Você usa essa energia melhor. Para quem talvez seja novo por aqui, o treinamento facial, que é um tipo de treino específico para treinar a fáscia, ele tem exercícios específicos para fazer com que você guarde essa energia, geralmente no tendão de Aquiles, e essa energia vai ser usada durante a corrida ou qualquer outro momento que seu corpo precise. Então, só para deixar claro que o treinamento facial é um treino voltado mais para a fáscia, mas é óbvio que também entra músculo. Foi por isso que a Ana falou lá no começo do nosso podcast, músculo e a face estão sempre juntos. É. E não existe um trabalho facial sem ter um trabalho muscular. E Exatamente, vice-versa. E se a gente for mais, é tudo muito complexo quando a gente fala de sistema facial. A gente não está falando só de uma fáscia. O exatamente, quanto o sistema facial ele está completamente ligado com o sistema visceral. Um ajuda o outro, um complementa o outro. É isso que as pessoas têm que começar a pensar fora da caixa. E quem estuda movimento hoje, reabilitação, não tem mais como não olhar para isso, né? Quando exatamente. a gente vê Quando, falar de comparar a arquitetura do corpo com a arquitetura da engenharia do prédio, começa a fazer sentido. Então, peraí, para mim, quando você fala do conceito biotensegridade,
talvez também para algumas pessoas essa palavra seja nova, a Ana acabou de exemplificar. Ela falou, olha, o sistema músculo-esquelético interligado com o sistema visceral. Então, quando a gente fala de biotensegridade, é exatamente esse o olhar. Um olhar onde todos os sistemas do corpo estão integrados. Só para a gente exemplificar um pouco melhor, Ana, a gente falou num quesito que guardar energia no sistema facial e a gente também já falou um pouco da transmissão de força. Vamos falar um pouco melhor da transmissão de força, porque o exercício da transmissão de força, ele pode ser diferente do exercício que você faz para conservar energia. Mas você falou uma coisa muito importante. Para eu transmitir força, o músculo é o grande gerador dessa energia, dessa potência. Vamos explicar um pouco isso melhor para o ouvinte, por favor. Então, eu queria assim, ó, a face ela é como se fosse uma embalagem, né? E a gente vai estudar o corpo nessas camadas, uma camada mais superficial, as camadas mais profundas. E quando a gente passa a ter uma restrição desse tecido, onde ele não tem essa fluidez, ele não tem esse escorregamento interno, que a gente vai buscar através da terapia manual, do toque, do tato, da temperatura e da intenção para onde eu quero levar o tecido. E Sim. muitas vezes associado com o movimento. É, Então, isso vai fazer com que a gente comece a soltar essas camadas e principalmente pensando em face tóraco-lombar, falando na corrida. é Nessa transmissão de... Pode falar. uma coisa que eu acho super importante é assim, a face, ela tem várias características. Quando a gente elucida a transmissão de força, a gente sabe que a face, para transmitir força, ela precisa ser mais fibrosa, né? Porque se ela for molenga, fica difícil transmitir força. Então, pensa que no nosso corpo, como você estava citando, a face thoracolumbar é um lugar muito importante para transmitir força de membro inferior para membro superior. Mas quando a gente vai na dissecação, pessoal, essa face thoracolumbar, a gente percebe que ela tem um caráter mais fibroso, justamente para transmitir a força, certo? Agora, se você olha em outros lugares do corpo onde você precisa de mais flexibilidade, mais maleabilidade, aí a face nesse local, ela tem um caráter menos fibroso. É uma face muito mais, entre aspas, molinha, maleável, né? Eu acho que vai muito de acordo com a responsabilidade da região, Exatamente, a né? função da região. A função. Então, assim, de olhar essa arquitetura, que é ela que dá forma e função, e que vem muito de como você se relaciona com os pés, que é o chão, né? A gente se Exato. relaciona com a terra através do chão. Então, quanto mais a gente ir buscar essa consciência corporal, essa organização, essa conexão da cintura escapular com a cintura pélvica, aí que vem o plus, porque É, você começa a sentir essa liberdade de movimento, essa conexão que você nem precisa ficar fazendo força para. Só vai, acontece esse escorregamento interno. Então, a Anne Marie, ela traz também que sem elasticidade, a gente gastaria de 30% a 40% mais de oxigênio na corrida. O Cavani, né, em 1964, eles citaram isso. Então, assim, nas duas estruturas especiais do membro inferior, que é o tendão do calcâneo e a face plantar, que são essas estruturas fibrosas, que a gente consegue armazenar essa energia. Então, 50% da economia da energia de uma passada está aí. ótimo. Então, assim, é muito importante. Então, tudo isso já era falado em 1988, 1964. Assim, não é nada de novidade. Então, o que que a gente vê? E ela traz isso, que a gente tem que buscar cada vez mais o ideal de interação elástica entre o corpo e a superfície. Para falar em interação elástica, como que, vamos colocar isso para a nossa prática, como que numa prática a gente pode trabalhar mais essa elasticidade da face? Qual componente, assim, prático que você acha que a gente poderia colocar? É um alongamento? É um alongamento diferente? O que que você poderia falar a respeito disso?
Então, eu vejo que, assim, se falando do esporte em geral, acho que todos os esportes deveriam ter esse treinamento, que abrange 4 pilares, na minha opinião. Então, Uhum, assim, um é o treinamento, o alongamento da fáscia, onde eu vou buscar olhar para esses trilhos miofaciais ótimo. do Tom Myers, da doutora Aina Rolf, do Esteco. Então, a gente sabe que existem esses trilhos e que a partir da manipulação, através do Rolf, que trabalha o sistema facial, através com treinamento da fáscia, que a gente vai objetivar, colocar em conexão essas partes do corpo onde eu estou sentindo de ponta a ponta, fazendo em várias direções, sentindo essa liberdade de movimento, fazendo esse alongamento, é um jeito de se trabalhar. Então, assim, eu hoje não deu tempo de eu colocar em prática de novo com um grupo de corrida, com pessoas. Eu tenho praticado e tenho sentido na minha prática como atleta amadora. Só que eu tenho gravado muitos exercícios e tenho pedido para os meus pacientes, tanto atleta quanto não atleta, praticar em casa como uma lição de casa. Legal. Então, quando ele enxerga eu fazendo isso, ele fica mais animado de fazer e vem trazendo isso, ó. Eu fiz aquele, eu fiz aquele. Então, eu tenho colocado alongamento facial, Muito o bom. rebote elástico, o quanto é importante a gente saltar. Então, tem pesquisa hoje, eu vi com a Mônica Shapiro, uma pesquisa de 11 semanas, pegaram um grupo de idosos pedindo para saltar. Com 11 semanas de prática de salto, eles são considerados o sistema facial mais saudável do que crianças que ficam sentadas na frente do computador. É. Então, esse armazenamento de energia, esse distribuir de ir e voltar, de reacomodar no solo a força. Essa pesquisa é muito legal, porque essa pesquisa foi feita na Alemanha, com pessoas idosas. Durante 11 semanas, elas saltavam 1 minuto, dia sim, dia não. E após 11 semanas, eles verificaram que a amplitude do salto aumentou, né? Então, fica marcado e E o expresso, tempo de contato com o solo também diminuiu. diminuiu. Então, olha, 11 semanas não é nada, né? Se a gente for pensar, né? E 1 minuto, eles pulavam 1 minuto, dia sim, dia não. Então, a gente percebe que os resultados, eles vêm, assim, e trazem um grande impacto, né? Outra coisa que eu queria perguntar para você é assim, para um ouvinte que esteja aqui agora e seja um corredor, né? Ele deve estar se perguntando, mas como é que será que é esse treinamento facial para a corrida? Que dicas nós podemos dar para esse corredor em relação ao treino facial? Por exemplo, eu vou começar com uma. Quando a Ana fala alongamento facial, o alongamento facial, ele não é estático, ele é um alongamento mais dinâmico, que usa bastante balanceios. Então, você, corredor que está nos ouvindo, pensa na hora que você for colocar algum alongamento, fazer ele de forma mais dinâmica. E quem sabe inserir alguns balanços nesse alongamento. Qual outra dica você daria para eles, Ana? Outra maneira de treinar a fáscia, né, trabalhar a fáscia, assim como existe o treinamento de coordenação, o treinamento de força, treinamento de velocidade, de mobilidade, a gente vai olhar também para um treinamento de um sistema. Então, se falando de esporte, cada esporte tem a sua alteração postural específica, Uhum. né? Se é um esporte unilateral, se é um esporte que faz muito salto com o braço, enfim. Então, assim, eu vi até no congresso que você estava lá no Canadá, é, a gente sabe dos benefícios da autoliberação miofascial no rolo. Então, a gente sabe Ótimo. do benefício que tem antes do treino, que tem depois do treino e que tem isolado do treino. Então, eu sou uma mega consumidora e indicadora para os meus pacientes, independente se corre ou não. Eu indico o rolo. Se Faça o corre, mais combo. ainda. Tem que correr comprar o rolo. É. Comprar o kit, que tem tanto o rolo que você vai deitar, fazer manobras leves, nada de força.
tudo leve. A face, ela gosta de derretimento, de sentir que você está realmente tirando o ponto de tensão. Então, a gente já sabe dos benefícios que tem na amplitude de movimento, na flexibilidade e nesses alívios das tensões. E que a gente sabe que agora está indo muito para o lado dos traumas emocionais também. Sim. Então, era isso que eu tinha, uma coisa que eu queria falar, que muitas vezes a gente tem dores que muitas vezes não vêm da corrida. Vem do fato de a gente ficar muito tempo sentado na frente do computador no trabalho, e que se são 8 horas por dia, a face ela tem essa capacidade de adaptação o tempo todo. Então, ela vai se adaptar com o maior tempo que eu fico sentada, eu vou me adaptar sentada. Aí eu Sim. vou querer sair daqui e vou correr. E não me preparo, não aqueço, não trabalho esse sistema tanto facial quanto muscular, não dou a mobilidade para isso. Então, Então, essa dica do rolo, gente, é uma dica muito valiosa, tá? E aí pode ser que você esteja se perguntando, mas se eu usar antes do treino, como que eu uso se eu usar depois do treino, né? Em linhas gerais, aqui teria horas para a gente falar do assunto, mas se você usar antes do treino, usar o rolo pela musculatura, pela região que você vai usar mais, talvez a perna, face lombar, mas usar com uma velocidade um pouco mais rápida. E depois do treino, você pode usar com uma velocidade mais lenta, né? O nosso podcast está chegando ao fim, Ana. Você teria mais uma dica para o nosso ouvinte? e quando você. A dica que eu busco fazer para mim, quando eu estou praticando a corrida, porque a corrida ela vem para mim como uma fuga, assim, que é um lugar que eu sozinha, na natureza, eu gosto de correr no parque, que eu faço uma conexão comigo. Então, assim, buscar encontrar a linha. Imaginar essa conexão da linha, que é um gancho que vem daqui. Porque todas as manipulações que eu vou fazer dentro do Rolf é para facilitar o encontro com essa linha. E quando a gente começa a praticar ela, não só no esporte, como no dia a dia, a gente tem centro, tem equilíbrio, a gente se acalma, fica num Adorei. estado melhor. Então, eu venho buscando, durante a prática da corrida, não só da corrida, eu estou praticando yoga também, Uhum. de estar centrada. Isso também é um treino da fáscia, é uma Sim. trazer percepção, é você buscar estar com você em algum momento do dia. E hoje a gente vê o quanto que é difícil. Quando eu falo em meditação, em você se concentrar, as pessoas de largada vão falar: nossa, como é difícil isso. Só que se você não praticar, não tiver disciplina para aquilo ali, não vai acontecer. Vai ser muito mais fácil falar que não consegue, ao invés de tentar e praticar. Sim. Então, assim, é buscar essa linha É, e imaginar essa linha no movimento também. esse tema eu acho muito legal. A gente pode até encerrar o nosso podcast com esse desafio. Você fazer uma atividade física, ou mesmo qualquer atividade, mas você estando presente 100% e sentindo no teu corpo todo o movimento e estando muito consciente para as percepções das sensações no corpo, é muito valioso, gente. E os ganhos são muito além da face, são ganhos grandiosos para o nosso corpo e para a nossa mente. E se você tem um sistema que é considerado o seu maior órgão sensorial, com mais de 250 trilhões de receptores, por que não usar esse sistema para poder sentir melhor as sensações daquele momento, perceber melhor, né, o momento, o que aquele esporte ou aquela atividade está trazendo no teu corpo. Então, eu te convido, e isso é um grande desafio, a fazer o seguinte: parece simples, mas não é, e um bom começo é esse. Quando você estiver tomando banho, ao invés de ficar tomando banho e pensando em mil coisas, não pense em nada, apenas sinta a água caindo no corpo, a temperatura da água, a sensação que aquilo te traz no corpo. Depois você vai se esfregar, sente a tua mão no teu corpo, apenas sinta. Parece que é fácil, eu tento fazer isso. E muitas vezes eu me pego lá pensando em mil coisas e esquecendo de sentir. Então, uma forma muito legal de você
começar a aguçar o seu sistema facial, levando em consideração que é o seu maior órgão sensorial, é no banho desse jeito. Ana, É o segundo sistema nervoso central, né, Ana? exatamente. Ana, eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui. E se as pessoas quiserem te encontrar, qual que é teu Instagram aqui? Em primeiro lugar, agradeço você o convite para estar falando do que a gente gosta, né? Fiquei muito feliz com o convite. O meu Instagram é Ana Lúcia Mota Físio, Ana Lúcia Mota. Mota com um T ou com dois anos? com dois T's. E Mota eu com comecei você. com dois T's. E eu comecei agora a reativar o Corra com Postura, que eu passei por uma reacomodação aí na pandemia, e agora estou ativando, falando sobre fáscia, sobre treino. Então, ali está voltado mais para o esporte. Muito legal. Então, fica aí a dica para quem quiser conversar com a Ana, ela já deixou o Instagram dela. Muito obrigada pelo seu tempo aqui ouvindo a gente nessa nossa terceira temporada do podcast Fácia Anytime. E até o nosso próximo encontro. Um beijo grande. Um beijo, Ana. Um Muito beijo, Ana. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.